Olá, no programa de hoje você não pode perder, nós estaremos recebendo César Romão, radialista, palestrante, coaching de vendas, uma pessoa, um executivo extraordinário que até me presenteou com este livro aqui, A Semente de Deus. Não perca, volto já. Olá, mais um programa Propaganda e Negócios aqui no Alpha Channel. Eu tenho um grande prazer de receber um grande amigo de muito tempo, muitos anos, né? Muito conhecido aqui em Alphaville, né? César Romão. César, obrigado por ter vindo, viu? Muito prazer, Décio. Que bom estar aqui com você. Eu que sou seu fã, você sabe disso. E como sou fã, eu sou tão fã, mas tão fã, que já fiz um especial com o Décio lá, no meu programa de rádio, na 95.7 FM, alguns anos atrás. E é um dos programas que teve mais audiência lá. Hoje ele está lá no Spotify e também tem uma grande audiência. Muito obrigado pelo convite, Décio. É um prazer ter recebido. Aquele programa foi uma alegria. Muita gente me falou, né? Falamos de jingles, nos divertimos muito. Não dá para falar de jingles sem conversar com o Décio, né? Então... Foi uma diversão para mim. Mas me fala um pouquinho da sua história. Você é um dos principais personagens da comunicação brasileira, né? É um grande empresário também. Como é que você começou? Você sempre teve vontade de fazer o que você está fazendo hoje? Acho que sim, né? Porque para fazer bem tem que gostar. Isso é uma coisa interessante dessa. Porque, primeiro, posso dar um oi para todo o Alphaville aqui? Claro, Alphaville continua sendo a sua casa. Eu considero, eu que já morei aqui muitos anos, o pessoal vai lembrar com certeza absoluta, minha mulher, a Tica, foi apresentadora da TV Alphaville muito tempo. Nós fazíamos um programa chamado Trilha da Tica. Ela visitava a casa dos artistas aqui. Eu lembro, invadia a casa, essa palavra invadir, né? Nós que lançamos aqui na TV Alphaville na época. Era um programa, uma ideia brilhante. Brilhante. Hoje todo mundo copia, né? Hoje todo mundo Mas não fazem tão bem. Não fazem. Poderiam fazer melhor, né? Então a gente está aqui matando a saudade, eu ainda tenho negócios aqui na região. É um prazer estar com você, então meu abraço aqui a todos os meus amigos aqui de Alphaville. Décio, na realidade é assim, eu sempre gostei muito de escrever, desde garoto. Então, eu escrevi 3 livros de poema. Foram um fracasso danado. E aí o pessoal fala, poxa, Romão, para com isso. Né? De poesia não leva a nada. Mas eu queria escrever, eu escrevi. Aí eu fiz um 4º livro, em 91, um livro chamado A Semente de Deus. Esse livro, para mim, foi uma surpresa, né? E para os editores também. Na época foi lançado pela editora Record e o senhor Alfredo Machado, quando ele pegou o livro, ele falou, isso é um best-seller. Eu falei, pô, vindo do senhor, eu vou acreditar, né? E foi mesmo. Na época a Record tinha acabado de comprar uma máquina chamada Cameron, que foi a primeira da América Latina. Enfiava o papel num lado, o livro saía empacotado do outro. Né? Hoje é assim, mas há 30 e tantos anos atrás. Foi a primeira, né? E o livro, quando saiu, explodiu, né? Aí ele ganhou as listas de livros de mais vendidos no Brasil todo. Abriu a minha carreira literária para vários países. Hoje eu tenho livros editados em diversos idiomas. São mais de 50 países hoje que eu tenho os meus livros. Quantos livros já foram no total que você fez? Eu escrevi 25 ao longo da carreira. Meu Deus do céu. Estou lançando um novo aqui, eu vou até antecipar para você. Esses livros estão hoje, países até difíceis, né, onde quase nem tem brasileiro lá na área de literatura. Por exemplo, Rússia, tem 12 títulos lá. Itália, meu segundo maior público, meu segundo maior número de leitores é na Itália. Países hispânicos, praticamente todos eles. Alemanha, imagina um livro chamado A Semente de Deus, né? Fazendo sucesso na Alemanha. E aí os outros vão seguindo a trilha, né? Recentemente, eu estou lançando o 25º livro, que você deve ter um insert aí para colocar, que é lançamento, né? Está saindo aí nas livrarias. Você vai ver na tela aí, chama-se Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso.
Esse livro é uma visão contemporânea da Bíblia, onde as pessoas vão aprender passagens bíblicas em 3 minutos. Porque ele tem 60 passagens bíblicas escritas com 2.800 caracteres. Então você lê em 3 minutos. Se você lê 3 minutos por dia, não vou dizer que você leu a Bíblia toda, porque esse livro é o primeiro volume de uma coleção que eu vou escrever ao longo da minha carreira aí. Mas você vai aprender coisas muito legais, que são difíceis, né, de aprender lendo a Bíblia, porque a Bíblia não tem uma linguagem contemporânea. E você faz palestras também, né? Talvez baseada na sua experiência como executivo, como brilhante comunicador, palestras até motivacionais para executivos, né? Me fala um pouquinho dessas palestras, o que você faz, que assuntos você aborda. Eu já sei alguns, mas pode me falar. Muito bom, Dé. Você sabe que a minha carreira começou de palestrante. Na realidade, eu nunca pensei em ser palestrante. Com o sucesso do livro, as pessoas ligavam no escritório e falavam assim: Romão, você só escreve ou fala também? Porque a gente quer que você venha aqui falar do seu livro. Né? Porque esse livro tem mudado a história. Foi a primeira vez no Brasil que se falou sobre espiritualidade nas empresas. Então, eu montei uma palestra nessa época chamada A Empresa Socialmente Humanizada Também é Lucrativa. Porque me pediam, eu falei, não, eu vou fazer uma palestra então. Aí montei uma palestra na época e comecei, querido Décio, e não parou mais, né? Então, a minha agenda de palestras aí, aqui no Brasil, é uma agenda bem forte. Eu tenho trabalhado bastante nesses últimos 30 anos, praticamente, de carreira, né? Uma média de 70, 80 eventos por ano. A pandemia atrapalhou, né? A gente parou, mas agora, daqui a pouquinho, está retomando tudo isso aí. Durante a pandemia, a gente fez palestras remotas, né? Não é a mesma coisa, não tem comparação. Aquele calor do público é outra coisa. E com isso, o que aconteceu também? Eu passei a ser convidado para escrever para diversos jornais, hoje são mais de 100 jornais, umas 30 revistas. Estou lá no Diário de São Paulo, né, com uma coluna lá também. E passei também a ser muito convidado para ter programas em rádio, em televisão. E aí a carreira foi andando. Hoje, praticamente, no escritório, os livros e as palestras são praticamente o meu trabalho hoje. Você tem um projeto muito bonito chamado Projeto Fábrica de Gente, né? É um projeto social maravilhoso, acho que é para meninos de rua, né? Isso. Me fala um pouquinho ou seja, quando a pessoa é boa, também se preocupa em fazer, hoje é um projeto, mas todo mundo pensa em ajudar, mas a maioria fica fora, não ajuda. Me fala do projeto, como começou, quantos meninos você ajudou, me fala um pouquinho, porque é um projeto emocionante, me fala um pouquinho sobre isso. O projeto começou em 1979, e aí eu mudei meus negócios aqui para a cidade de Santana de Parnaíba, estão lá até hoje, né? E aí trouxe o projeto para cá. O projeto, que na realidade foi executado de 79 até 91, que era o tempo que eu planejei para ele, porque nesse tempo eu queria inspirar o meu país a pensar no futuro. Salomão já fazia isso, né? Quando levavam uma criança para ele e a criança estava abandonada ou tinha sido achada sem parentes em alguma tribo, ele dizia: colocai essa criança no caminho reto e ela jamais se esquecerá, porque a mão que embala o berço é a mão que escreve o destino de uma nação. E esse projeto, ele inspirou muitas coisas. Eu recebi aqui na época, em Santana de Parnaíba, presidente da República, o projeto inspirou a Secretaria do Menor, né, e tantas outras coisas. E aqui, falando em Santana de Parnaíba, eu também fui presidente aqui do EPROCAD, que é uma fundação que trabalha o pendor natural, entre aspas, porque essa frase não é minha, é de José Messias, né, vamos dizer, o pai desse projeto, dessa fundação. Eu, na época, essa fundação, essa entidade era uma entidade da prefeitura, eu sugeri ao conselho que fosse transformada numa fundação. Hoje, a EPROCAD, aqui em Santana de Parnaíba, é a responsável pelo maior número de medalhistas do esporte brasileiro. Tá vendo?
Está aqui, está lá, vai visitar, colabora. Foi uma ideia que também nasceu de um projeto, né, com auxílio de muitas pessoas aqui de Santana de Parnaíba, tendo como patrono José Messias, que foi vereador na cidade, hoje não atua mais na política, e o projeto está lá. E o projeto Fábrica de Gente também, ele serviu para isso, ele serviu para inspirar outros projetos. E eu vou lhe dizer uma coisa, mas eu tenho uma mágoa grande, porque o projeto é assim, até hoje, olha. Nós, se o Brasil, ou começasse pelas cidades, e praticassem o projeto de profissionalização do jovem, porque o trabalho é a melhor maneira de inserir as pessoas na sociedade. Não tem outro não, é esse. Né? Hoje nós teríamos um volume muito menor de menores abandonados. Agora, nenhum governo dá muita bola para isso, né? Tem que vir da pessoa física, uma pessoa como você, que é uma pessoa que gosta das pessoas, né? Que quer ver o bem do seu país também, mas os governos não dão muita bola. Teve um ou outro, alguma entidade, a Rede Globo fez, Criança Esperança, tal, nem sei se ainda faz, tal, essas coisas todas, mas vem sempre da iniciativa privada ou de pessoas do bem preocupadas com um país como você. Por que essas empresas não se engajam mais nisso? Eu sempre colaboro, mas nunca fiz. Gostaria de tomar iniciativa, também me incluo, acho que poderia fazer mais do que a gente faz. Né? A gente ajuda muita gente, mas de um modo particular. Falta o quê? Falta inspiração nessas pessoas? Falta o quê? Falta confiança, né? Nós tivemos aí, por exemplo, vamos voltar um pouquinho no tempo, né? A época das ONGs, tivemos uma avalanche de ONGs que foram usadas politicamente. Então, as pessoas hoje, elas desconfiam muito. Infelizmente, o bem foi rodeado de desconfiança. Isso é um crime. Nós teríamos que voltar a confiar no bem, porque só o bem é que encontra o caminho. Tinha aquela, acho que era a instituição Padre Chico. Né? Sim, ainda tem lá no Ipiranga. No Ipiranga, né? Avenida E vinha Nazaré. de vez em quando pegar móveis antigos, geladeira, fazia de tudo para ajudar, e a gente ajudava. Mas eu acho que o Brasil está carente de ajuda governamental, sempre é explorado politicamente, para ajudar essas pessoas todas. Né? E você tem feito um trabalho extraordinário. A tua religião qual é? Olha, ao longo da carreira, eu fui um grande pesquisador religioso. Né? Tenho formação cristã. Aliás, a minha primeira palestra foi foi na Igreja São Carlos, na Rua do Oratório, lá na Vila Prudente. E o padre me chamou e falou assim, olha, garoto, sobe aqui que você vai ler a palavra hoje. Eu falei, eu? Então, aquele foi o meu primeiro contato com a tribuna. Mas eu sou cristão. É cristão. Por isso, sempre preocupado com as pessoas. Talvez, né? Talvez. Não. Talvez. Eu acho que a nossa ideia de ter uma sociedade melhor, não só para nós, né? Porque quando a sociedade melhora, ela não melhora só para nós. Ela melhora para ela, né? Para os seus filhos, para os seus netos. E eu tenho essa preocupação até hoje. Inclusive, nos meus livros, tudo isso é citado. O projeto Fábrica de Gente se tornou um livro. Aliás, se você quiser conhecer, né? Chama-se Rota dos Vencedores. Está em todas as livrarias do Brasil. Eu conto toda a história do projeto, até o final, durante os 30 anos. César, os nossos primeiros 15 minutos chegaram ao fim já. E eu queria, no segundo bloco, falar um pouquinho das suas palestras. Você fala muito em liderança, em motivação, as pessoas vencerem os obstáculos e tal. Então acompanhe aqui meu amigo César Romão, também um grande palestrante, empresário de muito sucesso, uma cabeça privilegiada. No segundo bloco do programa Propaganda e Negócio. Até já. Segundo bloco da grande entrevista com César Romão. César, eu queria explorar agora a tua facilidade em fazer palestras. Você, quando se pronuncia corretamente, muito bem, e você tem motivado muitos executivos, muitos funcionários de empresa. Me fala um pouquinho dos temas, de cada tema, e quais são os principais que você vê que esse deu resultado. Porque eu já fiz algumas palestras,
e saí de lá, hoje foi bom. E fiz outras, hoje acho que não fui muito bem. Mas você está sempre bem. Me fala um pouquinho do que você faz, onde as pessoas se acham, que tipo de palestra você faz para motivar a gente, principalmente vendas também, administração, como é que funciona? Eu acabei me especializando em motivação até por osmose, né? Porque o livro A Semente de Deus é altamente motivante. E também pelos briefings, né? Porque a pessoa que procura, e procurava já naquela época as minhas palestras, é muito interessante porque ela fala assim, o que você precisa? Romão, preciso motivar meu pessoal. Isso é básico, né? Eu preciso motivar o meu pessoal. E aí eu comecei a me especializar, tanto que cheguei durante muitos anos ainda, o faço, né, a ser motivador da Força de Paz da ONU. Então Ainda trabalho, faz isso? Ainda faço, é um trabalho que eu tenho muito orgulho. Eu já motivei os nossos amados soldados da ONU. Nós temos um grande... Não é para qualquer um, não. Obrigado, Deus. Eles precisam mesmo de motivação e apoio. Nós temos um grande drama na nossa existência. Vai servir para você aí. Nós somos mamíferos. E todos os mamíferos são altamente condicionáveis. A gente se condiciona muito fácil. Basta você, por exemplo, dar um passeio na África ou procurar conhecer a África, você vai ver que ainda os animais que vivem soltos lá em liberdade, por exemplo, os elefantes, durante toda a vida eles fazem o mesmo caminho entre a comida e a água. Se a comida acaba ou se a água seca, eles morrem no caminho. Não mudam. Eles não mudam, eles não se eles estão condicionados. E nós somos assim, porque somos mamíferos. Então nós, seres humanos, temos que ter consciência disso, que nós somos altamente condicionáveis. É como um pai que vê uma criança pequenininha, né, o filho dele foi mal na prova, ele pega o filho, pega a prova e fala, você é um burro. Se não era, ficou. Porque naquela época, uma criança vê um homem daquele, né, imenso, dizer, eu sou burro, porque olha só, ele é meu pai, ele falou que eu sou burro, então eu sou burro. Meu Deus do céu. As escolas fizeram muito isso. Né? Então, nós fomos condicionados a não trabalhar na nossa área motivacional. E nós precisamos fazê-lo. Por quê? Porque ela é a nossa energia. Então, a pessoa se condiciona com a infelicidade, ela acostuma com o chefe que é ruim, ela acha que é assim mesmo. Então, fica, não, mas isso é assim mesmo. É igual carro, né? Quando a gente compra em concessionária, eu daria uma lista de marca aqui, né? Aí às vezes você chega lá no carro e fala, meu carro está com defeito assim, o atendente fala, é assim mesmo. Como é assim mesmo? Vocês têm processo de qualidade, né? Esse carro custou uma fortuna, como é que ele pode sair com um defeito desse? Ah, mas é assim mesmo. É assim mesmo, acontece. Então, esse assim mesmo a gente carrega também na nossa vida. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos, primeiro, Décio, sou seu ídolo, hein? Já falei aqui, mas eu vou repetir. Nós precisamos revigorar os nossos campos maduros. O que é isso? Nós temos talentos, nós temos gifts que nós ganhamos quando nascemos e a gente vai sepultando esses talentos, a gente vai acreditando no que os outros falam e a gente vai cobrindo esses talentos. Então, nós precisamos aprender a revigorar os nossos campos maduros, que são os nossos talentos, as nossas dádivas. Todo mundo é bom em alguma coisa. Todos Agora, nós. a liderança é muito importante para descobrir esses talentos, né? Se o cara for um líder meia boca lá, não vai ajudar a ninguém a liderar. Esse é um outro drama, né? Porque aqui no Brasil, durante muitos anos, o líder era quem mandava. Ainda é, viu? Ainda é. Então, o indivíduo é líder porque ele manda. Isso não é liderança, isso é chefia. Quem é o líder? O líder é aquele que inspira. O líder não é aplaudido, ele é seguido. O líder chega de manhã na empresa, as pessoas querem ouvir o que ele vai fazer, não o que ele vai falar. Ouvir o que ele vai fazer. Esse é o líder. Esse é o líder. Agora, hoje nós temos um processo de líder. E outra, falta no Brasil o que eu chamo do líder socialmente humanizado. O que é um líder socialmente humanizado?
Às vezes o colaborador chega e diz assim, olha, hoje eu estou com meu filho no hospital. Pô, sentimento, se precisar alguma coisa, toma as ordens. Nem precise, porque você não vai conseguir nada. Agora, o que faria o líder socialmente humanizado? Como, seu filho está no hospital, o que ele tem? Olha, está aqui, você fica no hospital com ele, até resolver, vamos ver quem que vai ficar aqui no seu lugar. Por quê? Porque o líder humanizado, ele sabe que qualquer problema familiar tem um reflexo pesado dentro da empresa, para aquele colaborador. Ele não tem o mesmo desenvolvimento. E se ele encontra um eco humano, ele vai seguir esse líder. Às vezes uma palavra dessa vai tratar do seu filho e volta quando você puder, influi também, não só aquele que está sendo beneficiado, como toda a equipe, né? Exatamente. Você acertou, poxa vida, o que ele fez para esse funcionário aí. Por isso que eu disse que o líder ele tem que ser seguido, não ouvido. É fácil para você. O Gandhi, por exemplo, quando fez a Marcha do Sal na Índia, ele não ficou passando de aldeia em aldeia dizendo, olha, vou fazer. Não, ele simplesmente começou e de repente ele tinha lá milhões de pessoas, né? O próprio Cristo, quando fica chateado após o sepultamento de João Batista, ele sai em retiro e ele pensa que ele está sozinho, de repente estão milhares de pessoas que começaram a segui-lo. Ele não pediu para ninguém ir atrás dele. Esse é o líder. Porque o líder que pede seguidores não é líder, é mandatário. E como tem hoje, não? Não, tem bastante, tem bastante. Principalmente na política. Nossa, a política só tem mandatário. Aqui no Brasil, nós que acompanhamos de perto, né, a política, desde que votamos pela primeira vez, eu muito decepcionado. Porém, essa é a política. Mas veja, nós ainda temos um povo que para na vaga do deficiente. Temos um povo que rouba a sua vaga no shopping enquanto você está manobrando. Nós ainda temos um povo que para na faixa de pedestre. Olha, eu daria uns 200 exemplos aqui só do trânsito. Então nós precisamos melhorar como pessoas societárias. Nós precisamos ter consciência do que é uma sociedade. E nós não temos. A pandemia fez uma coisa muito triste, na minha opinião. Fez uma parte boa e fez uma parte muito triste. Nós perdemos a oportunidade, durante a pandemia, de nos tornarmos seres humanos melhores, mais generosos, mais amantes da vida, mais respeitosos com o próximo. É verdade. E ela fez isso, presta atenção. Quem era bom ficou melhor. Por exemplo, aquela família se ama, ela ficou unida. Quem era ruim ficou pior. Nós tivemos, durante a pandemia, o maior número de separações na história do país. Por quê? Porque as coisas já não estavam bem. Na periferia, a Cristina Arcângelo esteve aqui com a gente, ela cuida de algumas... Tem alguns cases muito bons, como os seus também. Na pandemia, a violência doméstica aumentou 80%. Porque as pessoas já eram intolerantes. Então, a pandemia aumentou a intolerância, como aumentou a generosidade. Enquanto havia muitos intolerantes, haviam pessoas generosas que estavam preocupadas em auxiliar o próximo. Nós precisamos alimentar o nosso lado humano. A gente deixou de fazer isso. Então nós passamos a achar que é normal a fome, o problema, a doença, e não é normal. Nós fazemos parte de uma sociedade. O impacto, olha só, esse movimento meu aqui, Décio, está movimentando moléculas em todo o universo. Isso aqui. Assim é a generosidade, assim é a solidariedade, assim é o amor ao próximo. Né? O próximo é aqui, o meu próximo hoje, quem é? É o Décio que está aqui comigo, esses profissionais maravilhosos aqui da TV Alphaville, né? A diretora, o câmera. Então, nós precisamos estar mais atentos ao nosso próximo. E a liderança empresarial? Quer dizer, o cara precisa vender. Ter lá uma equipe de vendas, a fim de vender também. Alguns a fim de trabalhar, outros não, como sempre, né? Como é que ele tem que fazer para tirar o melhor de cada um e motivar essa equipe para fazer os gols, atingir os seus objetivos? Eu faço muita
Fiz e faço, né? Muita palestra. Já, por exemplo, o ano que vem, a minha agenda de maio, por exemplo, está fechada só com palestra de vendas. Olha que interessante. Né? Eu não te mostrei minha agenda, hein? Você foi lá na minha agenda espiritualmente dar uma espiada lá. É que eu já te conheço há algum tempo. Acontece assim, eu sempre falo aos vendedores o seguinte, vocês querem vender, na minha opinião, isso é um erro. A gente não vende. A gente transfere sensações e emoções. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer parte da vida daquela empresa. Como é que a gente faz isso? Primeiro, solucionando problemas. Como é que a gente faz isso para o público que vai comprar o seu produto? Transferindo uma emoção para ele. Vou te dar um exemplo bem simples aqui, que as mulheres vão entender o que eu vou dizer agora. Os homens, acho que não. Homem é meio ogro, né, para essas coisas de sentimento, né, Décio? Por exemplo, a mulher não compra batom porque é batom, Décio. Você pode perguntar para qualquer mulher se ela comprou aquele batom porque era um batom ou porque estava em promoção, não. Se pergunte a qualquer mulher, faz o teste aí em casa, por que você usa batom? E ela vai te dar dezenas de respostas. Menos que é porque estava em promoção ou que a propaganda era boa. Ela compra batom para realçar os lábios, para ficar mais bonita. Você está transferindo uma emoção para aquela pessoa. As empresas, você é um craque da nossa propaganda e você sabe disso. Quando a pessoa se sente engajada com o produto, não porque está vendendo, mas quando aquilo traz um benefício na existência dela, ela compra, fideliza, vai continuar comprando e vai continuar recomendando, porque o maior vendedor não é você, é o seu cliente. Tem gente que tem lojas, aqui na família, não vou dizer nomes, que você entra, tem uma loja shopping, nenhum vendedor veio falar comigo. Eu não entrei lá para tomar um café, eu entrei lá para comprar, era uma TV. Ninguém veio falar comigo. O que acontece com essa empresa? Vai fechar? Porque não é possível. Né? Falta um motivador lá, falta um coaching. O que falta? Falta treinamento, né? Falta Porque os caras parecem desmotivados. Falta o diretor da venda. Vem aquela pergunta, né? Quando você acha que ele vai te atender, ele chega para você e fala assim, posso ajudar? Não pode ajudar. Não, estou só passeando aqui. Estou só passeando. Quando fala isso para mim, eu falo, estou passeando. Mas o que falta aí? As empresas hoje, Décio, elas acham que treinamento é caro. Esse é o primeiro ponto. Se a empresa tiver que cortar no orçamento, a primeira coisa que ela corta é treinamento. Agora, se você acha que treinamento é caro, experimenta não treinar. Você vai descobrir o que é caro. Hoje, você falou muito bem, Décio, não tem vendedor em loja. Nenhum vendedor vende, é você que compra. Exatamente. Se você queria televisão, você vai lá, chama e você comprou, ele não vendeu. É muito difícil alguém vender algo hoje dentro de uma loja. Vou te contar um case aqui. Eu trabalhei na Fiat Automóveis. Quando a Fiat Automóveis chegou no Brasil, lançou o Fiat em 147. Em 1977, eu entrei em 76. Qual era a diferença entre o rei das vendas, que era o Volkswagen, o Fusca, e o concorrente, novo concorrente, que era o motor todo certinho, o mecânico não conseguia enfiar a mão lá dentro, como o Volkswagen se abria, fazia tudo, né? Era fazer a cabeça dos mecânicos, porque antes de você comprar um carro, você fala, escuta, o que você acha desse tal do Fiat? Se o mecânico não fosse abordado, não fosse treinado, ele ia falar mal, não compra porque é difícil de mexer. No entanto, foi um sucesso e o grande trabalho da Fiat, mais uma informação que eu vivi, foi a capacitação, nem a capacitação, a abordagem com vários mecânicos de todo o Brasil, mecânicos de rua, né, naquela época existia, para ele entender como era fácil operar, mexer num Fiat. É mais ou menos isso, né? Eles têm que ser capacitados para poder passar uma formação, tem que ser treinado. Vender produto. Vou contar uma coisa que aconteceu agora, tem 2 dias. Eu fui a um restaurante requintado. Isso acontece. No mundo do vinho, isso é fatal, acontece demais para quem gosta de vinho. E aí eu falei assim para o Méter, né? Falei, olha, o senhor pode me oferecer um vinho, uma sugestão? Uma sugestão.
Aí ele falou assim, não, ele foi lá e pegou uma garrafa. Primeiro já veio chacoalhando, né? Já veio com a garrafa assim, aí mostrou para mim, olha, esse aqui, batia na garrafa, né? Aí ele falou assim para mim, este vinho é de uva Coringa Nacional. Não é Coringa, é Turiga. Né? Portugal é Turiga, você sabe disso. E eu vejo isso e toda vez que eu vou em restaurante em São Paulo, aí pô, é um restaurante requintado. Tá bom, mas não tem treinamento. A culpa é do maître? Não, não é. É do dono, que não treina, que coloca o vinho lá e fala para o cara empurrar. Essa é outra coisa. Não tem venda, é empurra. É impressionante, né? Por exemplo, você pede um vinho, o maître poderia dizer assim, o senhor está comemorando algo hoje? Ah, sim, é o aniversário. Olha, para comemorar o aniversário da sua amada, um vinho romântico. E aí, olha, isso é vender, entendeu? Isso é vender. Eu tenho 5 modelos de vinhos românticos aqui. Começa pelo mais caro, né? E acaba vai para o mais barato, você vai vender o que está lá na ponta. Mas ninguém faz isso mais, né? Todo mundo acha que se você entrou na loja, você atrapalhou o sossego dele. Ih, cliente! Atende você, aí começa a empurra, né? Atende você, não, vai lá. Não vai comprar nada. César, uma última pergunta. Você ficou quantos anos na rádio? Mais de 28 anos de rádio. Isso aí por quê? Você faz muita falta na rádio. Na realidade é assim, eu acho que nós temos fases, você publicitário maravilhoso, sabe disso. Fiquei 12 anos na Jovem Pan, né? Jovem Pan. Eu acho que nós temos fases, eu estou me dedicando a outros projetos. Né? E eu acho que eu cumpri a minha missão na rádio. Isso aqui era um programa diferenciado, espetacular. Eu cumpri a minha missão, aliás, se você quiser conhecer, foram 1.670 programas, todos estão no Spotify. Inclusive o que eu participei. Inclusive o do nosso querido e amado Décio. E você pode digitar lá, César Romão é o meu Spotify, você digita lá, você vai ver todos os meus programas ao longo da carreira na 95.7 FM. Eu tenho também em andamento aí 2 cursos, um curso chamado Seja Protagonista do Seu Futuro, que é um curso digital, que você pode ver pelo meu site. E a pedidos, né, ao longo dos anos também, todo mundo, Romão, eu quero ser palestrante, me ensina. Romão, eu quero ser palestrante, me ensina. Coaching de palestrante. E aí eu montei o primeiro curso de palestrante do Brasil, que já tem mais de 30 anos, né? Posso dizer com propriedade, muitos alunos que hoje fazem imenso sucesso nos palcos, passaram pelo meu treinamento, estão aí seguindo carreira, levando coisas boas para as pessoas. Eu não queria, César, te perder a oportunidade de você não deixar o teu endereço, o teu e-mail para ser contatado, porque muito empresário aqui na região certamente vai te ligar para poder ajudar, você poder ajudar com vendas. Onde que te acha para a gente colocar? Olha, eu sou moderninho. Se você digitar César Romão, vai aparecer tudo. O meu e-mail mesmo é cesarromão@cesarromão. Então, eu estou em todas as mídias sociais. Se você quiser dar um impulso lá no teu pessoal, você tem uma ideia, eu tenho 580 vídeos no meu canal do YouTube. Nossa senhora, pelo menos um vai servir para você. Está lá, está disponível, isso é gratuito, basta você reunir seu pessoal, passar. Eu tô agora, um projeto novo que eu estou fazendo é o Minuto César Romão, lá na Com Brasil. Eu criei 100 vídeos de 1 minuto cada um, cravado. Né? Esses vídeos passam na tv.com, não é um programa, eles passam durante o intervalo dos programas. Então, nos breaks, né, é passado o Minuto César Romão, boa parte deles que já foram exibidos também estão lá no meu canal do YouTube e você pode também dividir esse Minuto César Romão com os teus colaboradores, com os teus amigos, é só compartilhar. César Romão, meu amigo, muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela oportunidade. Adorei ter a presença. Sempre que você vem aqui, eu sempre aprendo muito batendo papo com você. Até no papo do café, já saí com alguma coisa, saí na vantagem. Eu aprendi com o César Romão. Obrigado por ter vindo, viu? Querido. Parabéns pela sua trajetória, você é um grande professor. Esse foi o programa Propaganda e Negócios com a brilhante participação do meu amigo querido César Romão, que deu um show de entrevista aqui no nosso programa. Eu espero que todos vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.